Bom dia, pessoal. Hoje nosso dia começa aqui nesse lugar incrível que é o Monte das Bem-aventuranças. E eu vou contar um pouquinho para vocês por que a gente tem que andar aqui com... Geralmente as mulheres andam, né? Com esse pano, cobre a cabeça, cobre os ombros. Por quê? Porque não pode andar com alcinha e nem mostrar na perna. Quer dizer, não pode mostrar do joelho para cima, tá? Então, aqui em Israel tem esse costume, é costume, né? Não só religioso, mas é costume mesmo. Então, tem que cobrir os ombros e as coxas. É uma das coisas necessárias, então, para você carregar aqui na viagem, são lenços, se você não vier com essas partes cobertas. Há 2000 anos atrás, tudo isso aqui não existia, isso aqui é coisa moderna. Essa igreja, esse edifício não existia. Mas estas pedras que vocês estão sentados existia. Este monte, estamos sobre o monte, existia. E esse visual, esse cenário do Mar da Galileia, essas montanhas, existiam. Esse céu, esse sol, essa nuvem, essas árvores, tudo isso existia há 2000 anos atrás, era natural. E há 2000 anos atrás, Jesus mora em Cafarnaum. Jesus está com a sua presença realizando milagres. E devagar, a pequena população de Cafarnaum e a grande população ao redor do Mar da Galileia começa a ouvir e a ver Jesus. E começa a sentir Jesus. Sentir literalmente. Porque em algum momento ele sai da sinagoga de Cafarnaum e uma multidão vai atrás dele. E de repente ele para e pergunta para os seus discípulos: quem me tocou? Os discípulos acham engraçada essa pergunta. Fala: Senhor, tanta gente está do seu lado, te espremendo, querendo contato. Como que nós vamos saber quem te tocou, Senhor? E ele responde: uma pessoa em especial me tocou, porque de dentro de mim saiu a minha glória. Alguém tocou em Jesus com tanta necessidade de uma cura, com tanto fervor, com tanta fé, com tanta segurança de que tocar nele sairia uma cura, que ele sentiu que dentro dele saiu a sua glória. Isso é para vocês terem uma ideia de como a fama de Jesus foi aumentando e crescendo nessa região. Até que chegou um momento que não era possível mais para Jesus conversar com as pessoas lá na casa que ele morava, pequena. Não era mais possível Jesus conversar com a multidão na sinagoga, pequena. Então Jesus subiu a este monte. Em um determinado dia da sua vida na Galileia, ele subiu a este monte. Sentou-se em uma dessas pedras, talvez essa, ou mais para lá, ou mais para cá, mas sentou-se nessa natureza. Ele se assentou junto com seus discípulos. E olhando, ele viu a multidão ávida para tocar nele, para curas, milagre. O coxo queria ficar bonitão. O cego, ou aquele que enxergava muito pouco, queria enxergar bonito. O meio corcundinha queria ficar perfeito. Aquela mais feinha queria ficar bonita. Aquele que tinha feridinhas ou manchas na pele queria ficar perfeito. Então Jesus vai ensinar algo extremamente importante. Aonde está a perfeição? Aonde está a cura? Aonde está o seu verdadeiro milagre? E ele vai discursar algumas frases, provérbios, pensamentos, como por exemplo, bem-aventurado, olha só que interessante, Mila, bem-aventurado o pobre e manso de espírito. A Mila é pobre? Não. A Mila poderia ter usado a visibilidade que ela tem no Brasil de mais de milhões de pessoas
para fazer uma caravana enorme de gente interessada na alta moda da salão lá na França? Poderia. Isso resultaria para ela muitos recursos interessantes? Claro que sim. Bem-aventurados pobres e mansos de espírito, porque estes haverão de ver a luz e herdar a vida eterna. Com toda essa possibilidade da Mila, é um exemplo que eu estou dando, todos nós temos um exemplo para dar, mas em particular a Mila, com toda essa visibilidade, com toda essa vitrine enorme que é Mila Gomes, o que ela fez? Juntou 22 pessoas para trazer aqui e sentir a experiência com Deus. Bem-aventurados, pobres e mansos de espírito. Você é muito, você sabe muito, você tem muito, mas você é manso de espírito. Você aceita aquelas coisas que vêm do céu e se submete a elas. Ou seja, toda a sua grandeza fica pequena diante da grandeza do Senhor. Fecha um pouco os teus olhos. Se coloca bem. Escuta os pássaros. A brisa do mar. E agora você consegue trazer no seu coração, na sua imaginação, milhares de pessoas aqui ao seu lado. Você já não está mais só entre nós. Existem milhares de pessoas, milhares de corações ávidos, desejosos para ouvir a palavra de Deus. Para ouvir o que é que o Senhor vai falar para eles. Tem gente doente, tem gente necessitada, tem gente com o coração ferido, tem gente desesperado financeiramente, emocionalmente. Tem gente que está com a família completamente destruída e veio para cá, veio atrás de Jesus para dizer: Jesus, eu preciso que o Senhor restaure o relacionamento dos meus pais, eu preciso que o Senhor restaure a minha casa, porque o meu relacionamento está destruído. E tantas outras pessoas começam a chegar com dores, lágrimas, curiosidades. Jesus está no alto e ele começa a falar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados somos nós que viemos aqui entregar o nosso coração, viver aquilo que o nosso coração tanto pedia e tanto desejava, porque nós receberemos o milagre que nós desejamos e viemos buscar. Amém. Que o Senhor deseja de você neste momento, como Ele desejou daquela multidão, dessa multidão que está ao seu redor, é que você apenas confie. Que você coloque o seu coração no coração dele e diz: Senhor, talvez eu não esteja vendo e nem sentindo ainda um milagre, mas eu confio que ele já existe na minha vida. Talvez eu ainda não esteja vendo a minha cura física, mas eu confio. Assim como tantos leprosos vinham aqui para serem curados, e o Senhor falando: bem-aventurados, e eles dizendo: eu não estou vendo a minha cura. E o Senhor dizia: confia somente. Hoje o Senhor enche o seu coração de confiança, um dom espiritual, para que você se erga. Quando a gente se levantar destas pedras, não seja mais o mesmo homem nem a mesma mulher, mas seja um homem e uma mulher dotado deste poder espiritual chamado confiança, em que ainda que eu ande pelos vales tenebrosos, nem o mal eu temerei, porque eu confio que o Senhor está comigo. Sua casa, nós deixamos ela
Olá pessoal, estamos aqui em Tabra. Tabra é um dos locais onde Jesus desenvolveu seu ministério, é onde ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes, e cabe uma explicação a uma pergunta que pode estar na sua mente, né? Como saber, depois de 2000 anos, que é esse o local? Como que se sabe isso, né? Lembramos que no ano 363, o imperador Constantino, imperador bizantino, romano-bizantino, ele se converte ao cristianismo. Antes disso havia uma perseguição aos cristãos. E no ano 363 acontece essa conversão, e a mãe do imperador Constantino, Helena, né, ela vem até a Terra Santa, ela se desloca de Bizâncio, de Constantinopla, na Turquia, e ela vem até esse lugar, no ano 363. Ela é uma mulher de posses, rica, mãe do imperador. Na época o Império Romano era um império que dominava o mundo, ela tinha muitos recursos. Então ela chega aqui com muitos recursos e ela vem visitar os locais aonde Jesus esteve, aonde Jesus passou. Vários locais, né? Desde Jerusalém, né, até a Galileia, e esse é um dos locais onde Helena esteve. Veja que nós estamos aí no ano 363, não fazia muito tempo que Jesus tinha sido crucificado e ressuscitado depois. Não fazia muito tempo. Então haviam pessoas nessa época que sabiam exatamente o local. Bisneto, né, ou trineto, ou bisneto até, eu diria até que bisneto, sabiam, né? E esses locais já eram conhecidos na época, né? Então ela veio até esses locais, identificou esses locais, e esse é um dos locais, e mandou construir uma igreja aqui nesse local. Veja que antes da igreja já havia uma peregrinação cristã aqui nesse local, né? E foi construída a primeira igreja aqui mais ou menos nessa época, 300, 400, né? Então por isso nós podemos afirmar que esse foi o local, né? Porque as pessoas foram passando de geração em geração, né? Talvez pessoas cujos antepassados estiveram aqui nesse local. Então essa é uma explicação para tirar a dúvida, né, de você, será que foi aqui mesmo? Foi aqui nesse local, como muitos outros locais, porque Helena, a mãe do imperador Constantino, com muitos recursos na época, identificou esses locais exatamente. Então foi aqui que aconteceu isso. 2000 anos atrás, não tinha o SUS, não tinha antibiótico, não tinha Neosaldina, não tinha médico para fazer a cirurgia, a operação. Mas as pessoas tinham doenças, as pessoas tinham gripe, as pessoas tinham pneumonia, tinha sinusite, as pessoas tinham câncer, as pessoas tinham lepra. A lepra era uma doença devastadora na época de Jesus, na época bíblica. Devido às intempéries do tempo, devido à forma de higiene naquele momento da história ser muito diferente da higiene que conhecemos hoje. Nós estamos falando de um tempo que o bebezinho, depois de nascido, bebê, depois vira um menino, vira um moleque, vira um jovem, vira um adulto, casa, fica velho e vem a óbito. Mas nunca escovou os dentes, nunca lavou os cabelos, nunca cortou as unhas, nunca tomou um banho com sabonete. Então nós estamos falando de uma época muito diferente de hoje. Então as moléstias eram gravíssimas. E essas moléstias eram atribuídas principalmente ao pecado. Qual era o pecado? Lá no Monte Sinai, Deus deu 613 mandamentos. Escreveu tudo o que tinha que ser feito. Não comerás o peixe se não tiver escama. Não comerás as imundícies do mar. Não comerás a carne do animal impuro. Por que não comerás? Para não ter as moléstias, as doenças, para evitar. Mas, eventualmente, as pessoas se descuidavam dos mandamentos de Deus e pecavam, desobedeciam e eram acometidas de moléstias e doenças. Então é essa multidão que está permanentemente atrás de Yoshua, de Jesus, do Messias, daquele que eles nunca viram igual. Aquele fazendo milagres que eles nunca viram, nunca ouviram. Aquele que está transformando essa região e transformando o entendimento das pessoas. Em algum momento, Jesus navega pelo mar da Galileia e desembarca aqui pertinho, o mar está aqui, desembarca aqui num pequeno porto. E quando ele desembarca, ele vê uma multidão.
umas 5.000 pessoas mais ou menos. Uma multidão. E ele sente, Jesus sente, percepção, percebe a ansiedade, a fome, a necessidade, o desespero de 5.000 pessoas. Então a primeira preocupação de Jesus é alimentar essas pessoas. E ele ordena aos seus discípulos, vamos alimentar esta gente. E os seus discípulos, não, Senhor, vamos procurar um meio de dar uma escapada, porque temos muito pouco. O pouco que temos mal dá para nós. Olha, multidão imensa. Mas Jesus não está preocupado com a contabilidade humana, porque Jesus tem outra contabilidade. Ele não se importa com esse comentário e ele pede para os discípulos, tragam o pouco que vocês têm. Os pãezinhos e os peixinhos, muito poucos, tragam. E tragam a Jesus. E quando vocês entrarem na igreja, vocês vão ver, a igreja foi construída em homenagem ao ambiente, ao lugar em que Jesus levantou aos céus uma oração e um clamor ao Pai. E depois de feito esse clamor ao Pai, Jesus pediu para os discípulos que pegasse o pão junto com um grande cesto e começasse a picar o pão. Pica o pão, vai cortando, vai cortando, vai cortando, vai cortando. Quantos pães eram lá? Alguém lembra? 5 pãezinhos. Pegou o primeiro pão, cortou. Ei, o pão não acaba. Corta. O cesto enchendo. O segundo pão, o terceiro, o quarto, o quinto. Cestos cheios de pães. Como com 5 pães? Jesus, contabilidade de Jesus. Os peixinhos, idem. Multiplicou de tal forma que aquela multidão de 5.000 pessoas se pôs a comer os pães, se pôs a comer os peixes. Comeram, se satisfazeram, se saciaram e sobrou. E Jesus despediu a multidão satisfeita e alimentada. Há pouco nós estivemos no Monte do Sermão. Qual foi o alimento que Jesus deu à multidão lá no monte? Não foi para o estômago, foi a palavra. Encheu-os do seu espírito, fez com que cada um buscasse dentro de si o seu próprio milagre, porque nós já temos o milagre de Deus dentro de cada um de nós. Nós só temos que buscar. Por isso temos que ser mansos e dóceis, para que o milagre de Deus possa alcançar a nossa alma. Lá ele alimentou a alma, aqui ele alimentou o estômago. Então vocês podem entrar nessa igreja que foi construída em homenagem a esse lugar, e lá no altar, onde é o altar, tem uma pedra. A pedra onde Jesus orou, rogou, pediu ao Pai. E houve essa multiplicação, esse grande milagre. Mais um local em que Jesus discursava. E dentro dos discursos eu gosto de perceber, como o Bira sempre faz questão de fazer com que a gente entenda quem é Jesus, perceber a humanidade de Jesus. Jesus olha uma multidão e a palavra vai dizer que ele teve compaixão, porque aquele povo estava morrendo de fome. Imagine nesse calor, subindo e descendo morro, a quantidade de fome que eles estavam. A gente nem está fazendo muita coisa, já está dando fome. Imagine eles nesse tempo todo. E tem uma coisa interessante, é que os discípulos também percebem essa angústia de Jesus, e eles já conviviam com Jesus. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, despede a multidão, porque a gente não tem comida para dar não, então despede a multidão, que é mais fácil. A gente resolve o nosso problema e eles resolvem o problema deles. E Jesus diz: não, deem vocês mesmos de comer. Jesus mais uma vez, e Bira faz isso de forma tão maestral, e eu até achei impressionante, porque mais uma vez ele chama a percebermos que nós já temos o milagre. Que o milagre vem de Jesus, vem de Deus, óbvio, mas ele nos deu por meio do seu Espírito Santo. E Jesus, ele olha para cada um dos discípulos e diz: não, vocês já têm o que dá de comer. Aí os discípulos dizem: mas Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes.
E sabe o que eu queria que vocês entendessem muito nesse local em que nós estamos? É que aquilo que você acha pouco para que Deus possa realizar o milagre é o suficiente que Ele precisa. Tantas vezes a gente diz, eu não entendo a Bíblia, eu preciso estudar mais. Aí a gente vê exemplos de pessoas que nunca tinham lido a Bíblia, vêm aqui, se apaixonam, se emocionam, mudam de vida. Por quê? Porque ela já tinha isso. E cada um de nós já temos esse poder, já temos essa graça, já temos o suficiente. Não é que nós não precisamos buscar mais, nós precisamos buscar mais. Mas aquilo que o Senhor precisa, nós já temos. Quando os discípulos entregam 5 pães e 2 peixes, eles dizem, Senhor, 5 pães e 2 peixes não é nada para essa multidão. E Jesus diz, 5 pães e 2 peixes é o que eu preciso para essa multidão. E quando você disser o que eu tenho não é nada, o Senhor está dizendo para você, o que você tem é o que eu preciso. Quando você disser o que eu sei é muito pouco, o Senhor está dizendo, o que você sabe é o que eu preciso. E quando você estiver dizendo, não, mas o que eu possuo é muito pouco, o Senhor está dizendo, o que você possui é o que eu preciso para transformar a sua vida e transformar a sua casa e toda a sua família. Quem diria que, Márcia, eu vim aqui para receber a palavra e hoje eu tô falando um pouco da palavra que Deus tem me ajudado nesses meses de sabedoria e de constante proximidade com Ele, que é isso que a gente tem que buscar todos os dias. A proximidade com Ele. Eu que desde criança, frequentando centro espírita com a minha mãe, João de Deus, até no João de Deus eu fui parar, centro de Umbanda, igreja católica, uma busca constante para preencher um vazio e às vezes está dentro da gente, a gente não sabe. Fica buscando prazeres na comida, buscando prazeres em homens, buscando prazeres em prazeres da vida, sendo que tem só um prazer que completa e que alimenta a gente, que é a palavra. E foi aqui nesse local, por isso que eu decidi fazer essa viagem, esse chamado de Deus, que conversei bastante com Ele, eu falei, eu vou continuar. Achei que fosse a primeira e a última, mas eu vou continuar. Porque é um grupo seleto de pessoas, são pessoas escolhidas para estar vindo viver isso aqui, independente com quem for. Mas eu quero dividir sempre essa emoção, porque não adianta, não tem como continuar vindo aqui e não ter essa emoção. E qual foi o insight que eu tive? A partir do momento que estava lá, os seus discípulos acordados e Jesus dormindo, e eles, o mar cheio de tormenta, tempestade, e eles começaram a ficar com medo, e falou, acorda Jesus. Quantas vezes que você já ouviu uma palavra e você não acordou para Jesus? Na igreja que vocês frequentam,
alguma pessoa amiga. Mas hoje eu estou aqui para acordar vocês. Para falar que vocês, às vezes, acham que por muitas vezes eu achei incapaz de fazer o que eu estou fazendo, de falar, quem sou eu para falar essa palavra? Quem sou eu para dar esse ombro amigo para essa pessoa que está precisando? Quem sou eu? Eu não sou ninguém para abrir meu celular e falar em rede social. Eu só tenho 10 seguidores, eu só tenho 100 pessoas que me assistem. Vão pensar que agora eu sou uma pastora, vão pensar que eu sou isso, aquilo outro. Mas não, uma pessoa vai te ouvir e você vai mudar a vida dessa pessoa. E é isso que eu quero falar para vocês. Jesus está mandando vocês acordarem. E a hora que vocês lembrarem daquele sentimento que você está vendo aquele ombro amigo precisando da sua palavra, e você pensar, não, eu não sou ninguém para falar, você vai abrir a boca e você vai profetizar em cima da vida daquela pessoa, porque você tem a capacidade, você pode, você é capaz. Você é filho de Deus. E você pode fazer isso sobre qualquer ser humano, sobre qualquer pessoa. A pessoa talvez pode não te conhecer, a pessoa não sabe quem é você. A pessoa, você está passando na rua e você teve aquele sentimento. Quantas vezes, gente, já aconteceu isso comigo. E hoje em dia eu não mais penso e repenso. Eu vou lá e falo. Coloco a mão e profetizo sobre a vida daquela pessoa. Eu falo tudo o que vem dentro do meu coração. Porque talvez a única coisa que a pessoa precisa naquele momento não é um prato de comida, não é um copo d'água, não é um dinheiro, não é uma coberta, não é uma roupa nova. A única coisa que a pessoa precisa é da palavra. E essa palavra, independente de como for, qual a profundidade de tanto, igual o Rogério falou, eu não sou tão estudada para falar. Eu não tenho tanto conhecimento para falar. Quantas pessoas que nasceram em lares cristãos, tanto católico como evangélico, e não sabe nada da palavra, porque tá lá só para cumprir horário, só para estabelecer regras, seja familiar, seja dos amigos, seja do marido, seja de quem for. Mas a pessoa não tá nem tendo a noção do onde ela tá vivendo, o que ela tá podendo fazer. E quando você buscar o entendimento, se você estiver lendo a Bíblia, peça orientação para Deus, que Ele vai te ajudar a entender. Que é isso que eu tô fazendo todos os dias. E eu tô aqui para te despertar, para te falar que você tem um dom, sim, da palavra. E você pode, sim, assim como eu, Rogério, Joel, Biratã, os pastores, os seus líderes religiosos que vocês têm, você tem o dom da palavra. E Jesus está te acordando. E os discípulos estão acordando Jesus. E a única coisa que Jesus quer é que você esteja acordado do lado deles. Para vocês sempre estar ministrando uma palavra para alguém que está precisando naquele dia, naquele momento, naquele local. Muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui comigo. Obrigada, obrigada, obrigada. 2000 anos atrás, tudo isto existe. E não só existe, como não é assim em ruínas. É uma cidade magnífica, bem estruturada, uma cidade com boa infraestrutura, uma cidade importante, uma cidade comercial, às margens do Mar da Galileia. Mas o que acontece há 2000 anos atrás? Jesus, bebezinho, foi para o Egito, ficou alguns anos no Egito. E talvez já dando os primeiros passinhos, já falando mamãe e papai, voltou para a terra de Israel. Porque o rei que assinou a ordem de que as crianças deveriam ser mortas, tinha morrido. A ordem não existia mais. Então, José, o papai, Maria, a mamãe, e o menininho
dando os primeiros passinhos de Jesus, voltaram para a terra de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá. Voltaram para onde? Voltaram para a cidade onde eles viviam antes de Jesus nascer. E essa cidade era Nazaré, onde está o nosso hotel. Amanhã nós vamos conhecer esse lugar mais em detalhes. E lá Jesus se tornou uma criança. Aprendeu a ler a Torá, aprendeu as leis do judaísmo com o papai e com a mamãe. 8 anos, 9 anos, 10 anos, aprendeu muito bem, porque papai e mamãe ensinaram muito bem. Até que ele chegou aos 12 anos de idade, papai e mamãe pegaram o garoto de 12 anos, já cheio de sabedoria das coisas de Deus, e os levaram para passear em Jerusalém. Lá em Jerusalém os levaram para o templo, e lá no templo os levaram à presença dos sábios, para que Jesus pudesse conversar com os sábios e os sábios pudessem avaliar a capacidade daquele garoto de entender a Deus. E se essa capacidade de entender a Deus fosse no nível exigido pelos sábios, o menino deixa de ser menino, passa a ser um homem com responsabilidades com as leis de Deus. Isso chama-se Bar Mitzvah. Com 12 anos, Jesus é levado pelo papai e mamãe no templo em Jerusalém. E como toda cerimônia de Bar Mitzvah, 2 horas, 3 horas, talvez parte de um dia a cerimônia. Com Jesus não foi diferente. Ele conversou com os sábios, e os sábios, em um certo momento, imagino eu agora, minha imaginação, os sábios começaram a se acomodar, a sentar, porque aquele menino estava falando coisas que estavam impressionando os sábios. Na minha imaginação, foram chegando outros sábios e mais outros. E de repente todos assentados como vocês e aquele garoto de 12 anos, naturalmente falando das coisas de Deus. Durante todo aquele dia, não satisfeito, os sábios pediram para ele continuar um pouco mais. Ficou 2 dias. Não satisfeito, os sábios pediram para ficar um pouco mais. 3 dias discursando no templo de Jerusalém. Quanta sabedoria daquele garoto de 12 anos. De quem estamos falando? De Jesus Cristo, que veio depois de volta com o papai e mamãe para Nazaré para continuar a sua vida. Aí o papai vai ensinar o garoto de 12, 13, 14, 15 anos a profissão, porque o papai queria cuidar de que aquele garoto tivesse um ofício para subsistir. Vai ensinar a profissão de carpintaria. Jesus, o carpinteiro, começa a trabalhar com o papai. Amanhã vocês vão ver a oficina de carpintaria onde ele trabalhou. E assim vai, 18 anos, 20, 25, frequentando a sinagoga todos os sábados, falando das coisas de Deus todos os sábados, 30 anos de idade, adulto, a vida segue normalmente, quando num dia de sábado, que no nosso calendário é sexta-feira, é meio complicado isso, mas o dia no calendário judaico não é de meia-noite a meia-noite. O dia no calendário judaico, hoje, por exemplo, é segunda-feira. Quando for umas 4h30, 5 horas, hoje já não é mais segunda-feira, já é terça. Então, há 2.000 anos atrás, numa sexta-feira, umas 5, 5h30 da tarde, que já é sábado, Jesus, 30 anos, vai à sinagoga de Nazaré e participa do serviço religioso. Quando ele se levanta, vai no Sagrado dos Sagrados, desenrola o livro da lei e lê um livro escrito por um menino também jovem que viveu em Jerusalém 750 anos antes de Jesus. O nome desse menino, desse jovem, Isaías. O número desse livro, 53. Livro número 53. O livro número 53, depois você olha na sua Bíblia, você vai ver o retrato do Messias. Isaías descreveu o Messias, como ele nasceria, como ele viveria e como ele se entregaria para salvar a humanidade. E Jesus lê esse livro.
e se revela o Messias, Filho de Deus, para a comunidade, no Shabat. A comunidade não estava preparada para isso. A comunidade escuta aquilo como uma ofensa contra Deus. Levantam-se contra aquele homem de 30 anos. Como você está blasfemando contra o Senhor? Quem é você? E a comunidade o tira da sinagoga. E não satisfeito com isso, o tiram da cidade. E não satisfeito com isso, empurram-no, espremem-no contra um grande precipício para que ele caia e morra, porque ele blasfemou contra o Senhor. Amanhã em Nazaré eu vou falar mais sobre esse momento. Mas o que acontece? Jesus não cai, não morre. Aliás, Jesus é um projeto de Deus. Presta atenção nisso. Nós nascemos, bebê, essa menina com 10 anos, ela está indo na escola, papai e mamãe estão preparando ela, logo ela vai no colégio, logo ela vai na faculdade e logo ela aspira a ser uma médica. Ela pretende ser uma médica, é um projeto. Pode ser que lá na frente ela resolva ser veterinária, pode ser que lá na frente ela compre uma loja no shopping e vai ser comerciante. Não se sabe o que ela vai ser, mas ela vai lutar para isso. Jesus sabia exatamente quem ele era. Por isso que tentaram contra a vida dele, mas não conseguiram. Jesus é um projeto. E nesse projeto ele tinha que sair de Nazaré e começar um novo ministério, que nunca se pensara nisto. Ele com certeza sabia de todas as coisas. Jesus chega aqui em Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele precisa de um lugar para morar, para ficar uns dias, semanas, talvez meses. E ele vai bater no hotelzinho de Cafarnaum. Debaixo daquela construção moderna, depois vocês vão ver os restos de um hotelzinho. Jesus vai bater lá. A dona do hotelzinho vai atendê-lo. Por um acaso, ela é sogra de um pescador chamado Pedro. E Jesus vai se hospedar lá. 3 anos ele vai viver ali. Nos dias a seguir da sua chegada, Jesus vai caminhar na praia. E ele vai começar a escolher aqueles que vão compor o projeto de Jesus. O projeto de Jesus atravessa os tempos. Eu estou falando de 2000 anos atrás. Hoje, 2022, você tem Jesus no seu coração. Por que você tem? Porque aquele projeto começou há 2000 anos atrás com aquele grupo de 12 companheiros. Ali naquele local, Jesus também realizou um milagre. E muitas vezes a gente diz, curou a sogra, curou não sei o quê. E é impressionante essa cura da sogra, porque o próprio Evangelho diz que Jesus ele sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro para poder curar a sogra. Só um minutinho. Jesus sai da sinagoga e vai para a casa de Pedro. Sinagoga, casa da sogra de Pedro. Uau! Mas é isso. Mas muito mais do que isso também, é uma revelação do próprio Cristo de que a presença de Deus não está somente aqui. Rogério, na sinagoga não existe a presença, mas para aquela época só existia o Santo dos Santos, só existia a manifestação para algumas pessoas e em determinados locais. Quando Jesus ele sai da sinagoga e ele diz, não, vamos para a casa de Pedro, e lá ele cura a sogra de Pedro, isso é uma coisa assim maravilhosa. Por quê? Porque ele está dizendo, não é só num local. É onde tiver um ser humano, é onde tiver um coração necessitado, é onde tiver uma esperança. Então essa realidade de que ele saiu daqui e foi para lá, muito mais do que simplesmente uma dança, está falando de uma realidade interior que hoje o Senhor também nos chama a vivermos não somente na dependência de locais, de pessoas, mas vivermos completamente na graça. Completamente na certeza que hoje, eu, Rogério, vocês são templos do Espírito Santo.
Onde é que está a maior sinagoga de todas hoje? Está sentado nesse banquinho aqui. Está falando para vocês hoje. Eu não estou diminuindo os templos. Eu estou aumentando a ação e a graça de Deus, que não se resume a uma pessoa, a um local. E eu estou falando isso por testemunho próprio. Vocês sabem, eu fui padre durante 13 anos. E eu mesmo sempre acreditei que Deus só realizava dentro da igreja. E as pessoas chegavam para mim, beijavam minha mão, pediam orações. Por quê? Porque muitas vezes na nossa mentalidade a cura está na mão de determinadas pessoas, em determinados locais, com determinadas vestes. E o ato de sair da sinagoga e curar em casa significa, não, a cura está em cada um de nós. A cura está nas palavras do Bira. Eu sou totalmente curado quando o Bira fala aqui. A cura também está no louvor dos nossos irmãos evangélicos mais pentecostais, também está. A cura está nesse passo que a gente vai dar, porque a cura está em nós. Essa é uma verdade que eu acho que o Bira tem enfatizado tanto, e eu acredito que é a verdade que a gente vai ter que levar daqui da Terra Santa, de que nós somos templos do Espírito Santo, e tudo tem sido conduzido a isso. Por isso que aqui ele olhou o coração daqueles homens, que por mais que a gente dissesse, eu não chamaria esse aqui eu não queria, esse aqui eu excluo, o Senhor não exclui nenhum, porque Ele olha o nosso coração. E hoje é um tempo de nós voltarmos a enxergar também o nosso coração. A nossa mãezona Lucy estava falando lá, né, que quando a gente estava no barco, ela estava chorando, depois a gente foi conversar e ela disse, é porque eu estava conversando com a minha criança interior. Então esse também é o momento de nós conversarmos com o nosso coração, conversarmos com a verdade que Deus enxerga. Deus não está enxergando os nossos apetrechos. Deus não está enxergando se hoje o Rogério está de bermuda, de tênis, de camisa ou de não sei. Deus está enxergando o seu coração. E chegou o momento da gente, fazendo essa caminhada, nós também conversarmos com o nosso interior, porque é aí onde Deus mora. Senhor, abra os meus olhos, preciso ver a realidade de quem eu sou, criado em Ti, a Tua semelhança. Transforma meu ser de glória em glória. Eu nasci de novo em Ti. Sou mais que vencedor. Eu nasci de novo, nasci de novo. Faz-me ver nesse rio, chamado Rio Jordão, há mais de 2000 anos atrás, um homem de Nazaré, da Galileia, ele veio para cá para ser batizado pelo seu parente João Batista. E aqui o céu se abriu e uma voz disse: este é o meu filho amado. Esta voz hoje está sendo gritada para você, porque você também é filho, é filha amado. E esta deve ser a verdade que rege a sua vida e o seu coração. Aqui nós nos batizamos e fomos batizados, para que você também tivesse essa certeza. Você é um filho amado. Declare isso agora. Você é um filho amado. Seja bem-vindo. O reino dos céus, ele é nosso. Eu nasci de novo, nasci de
para nós. Olha que maravilhoso. Deus é bom, Senhor. Mais que vencedor, eu nasci de Deus, nasci de Deus.